Oi pessoal, bem-vindos à parte 2, dando continuidade aí aos nossos vídeos sobre o sistema circulatório dos animais. Nessa parte da aula, a gente vai focar na diversidade do sistema circulatório. Na verdade, essa e as próximas videoaulas vão focar justamente nessa diversidade, na caracterização dos sistemas circulatórios em alguns animais. Porém, do ponto de vista evolutivo, é prudente a gente começar conversando sobre aqueles animais que não apresentam sistema circulatório especializado, mas têm os seus próprios mecanismos para movimentar líquidos no interior do seu corpo. Então, nessa videoaula, a gente vai focar justamente nesses grupos de animais, mais especificamente nos poríferos, quinidários e nos vermes achatados. Então, são 3 grupos de animais que não apresentam um sistema circulatório, né, com bombas e etc., mas que tem mecanismos aí para movimentar líquidos dentro do corpo, realizando assim a absorção de nutrientes e as trocas gasosas necessárias para o funcionamento. Então vamos começar falando deles, os poríferos. Então os poríferos eles movimentam água dentro do corpo, utilizando aí o batimento de flagelos dessas células especializadas que são os coanócitos. Então vocês podem ver aqui, por exemplo, que no interior desse porífero aqui, a gente tem diversos tipos de células especializadas, entre elas nós temos os coanócitos flagelados. Esse coanócito, né, que está aqui em destaque, ele está mostrando bastante aqui a estrutura do flagelo. São esses flagelos que vão bater, fazendo com que a água tenha um fluxo unidirecional dentro desse porífero. Então a água ela vai entrar através de poros no corpo desse animal, e aí ela vai ser conduzida pelo batimento dos flagelos a sair pelo ósculo na parte superior, né? E como vocês podem ver aqui nessa imagem, né, na foto aqui, a gente vê alguns ósculos dos poríferos. Então essa água ela vai entrar pelos poros e sair pelo ósculo, e tudo isso é proporcionado de acordo com o batimento do flagelo dessas células especializadas chamadas coanócitos. É essa passagem de água dentro do corpo dos poríferos que permite aí trocas gasosas e também a absorção de nutrientes flutuantes aí na corrente de água que está ao redor do animal, né? E que passa, portanto, para o interior do seu corpo. Então, apesar de não possuir um sistema circulatório, os poríferos eles são capazes de movimentar a água, direcionar esse movimento da água para que ela vá dos poros até e saia pelo ósculo, e assim aproveitar, né, a troca gasosa e a passagem e os nutrientes, absorver os nutrientes que estão passando por ali, né? Tudo isso graças ao batimento dos flagelos, dos coanócitos. Já os quinidários, a gente tem um bombeamento um pouco mais sofisticado da água. Então lembra que esses animais, né, neles que a gente tem o surgimento da cavidade gastrovascular. E aí a água ela vai ser puxada da parte de fora do organismo para dentro dessa cavidade gastrovascular através da boca. Então a boca ela vai servir aí como uma bomba sugando essa água para dentro da cavidade gastrovascular. Uma vez dentro dessa cavidade, a água, o líquido, ele vai se espalhar dentro da cavidade, e aí a gente vai ter a digestão aqui do material, né, nutritivo, né, do alimento, que vai se espalhar junto com esse líquido indo até os tecidos. E no caso de algumas medusas, né, o batimento dos tentáculos aqui vai auxiliar na movimentação também desse líquido, né, para que ele chegue em todas as partes do corpo. Já quando a gente fala dos vermes achatados, a gente tem aí, né, a planária como sendo o mais bem estudado desses vermes. Então eu trouxe aqui para vocês um esqueminha dela, né? Esses vermes eles também possuem uma cavidade gastrovascular. E aí a gente tem algumas células especializadas chamadas células flamas, que são ciliadas e que vão propelir a água, né, a partir dessa cavidade gastrovascular a todas as partes do corpo. Então as células flama elas vão propelir aí a água, o líquido circulante da cavidade gastrovascular para as demais células do corpo. Então vejam que para animais com um corpo pequeno, né, com um tamanho de corpo pequeno, essa solução ela é uma solução muito viável. Ela é capaz, então, de difundir a água e assim os nutrientes e
para todo o corpo desse animal. Por ele ser um animal de corpo pequeno e achatado, né, uma grande porção da troca gasosa é realizada também por difusão, né? Então isso retira aí a necessidade de um sistema circulatório bastante complexo, né? E aí essa solução é suficiente aí para os vermes achatados. Então, nesse caso, né, no caso desses três grupos de animais, né, a gente tem aí que o sistema circulatório ele não é um sistema circulatório único especializado. Na verdade, o que a gente tem é um grande sistema unindo sistema digestório, sistema circulatório e sistema respiratório, porque tudo vai acontecer de acordo com o movimento desse líquido no interior do corpo. Falando um pouquinho mais da diversidade do sistema circulatório, aí a gente começa a falar dos animais do filo Nematoda, né? Os conhecidos como nematóides, que a gente tem um exemplo aqui nessa imagem, né, que vocês veem acima na tela. Além disso, a gente vai falar também do filo Nematomorpha, que são, né, representados aqui no nosso exemplo pelos vermes crina de cavalo, que são esses vermes parasitas que parasitam aí alguns insetos. Então, o verme é essa parte, parece um cabelo aqui todo linhado, né, parasitando, né, esse inseto na foto. Então, esses vermes, né, tanto os Nematoda quanto o Nematomorfo, eles não possuem sistema circulatório especializado também. Porém, eles apresentam fluxo em massa. Então, diferente, né, do movimento da água nos três grupos que a gente viu até agora, né, quinidários, poríferos e nos vermes achatados, os plateumintos, a gente tem aí nos Nematoda e Nematomorfa já a presença de fluxo em massa. Como é que eles movimentam esse fluxo em massa? A gente vai ter contrações corporais, e aí essas contrações corporais, elas vão fazer parte aí da movimentação natural desses vermes e vão ajudar a impulsionar o líquido através das cavidades do corpo, né? Lembrando que nesse tipo de verme, as cavidades corporais, elas são, né, chamadas de pseudoceloma. Então, esse líquido intersticial ele vai se movimentar dentro de todas as cavidades corporais através aí dos movimentos de contração do corpo do animal. No próximo vídeo, a gente vai começar a falar de animais que apresentam um sistema circulatório especializado. Vamos começar abordando especificamente os anelídeos. Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda videoaula, né, falando um pouquinho aí sobre os sistemas circulatórios, introduzindo esse assunto da diversidade dos sistemas circulatórios. Espero que vocês estejam curtindo e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!